Começa agora o Empreender em Dose Dupla, que apresenta histórias inspiradoras de pessoas que se movem pelo empreendedorismo em várias vertentes e colocam em prática suas múltiplas facetas. E no programa de hoje, quem vai compartilhar conhecimento é a Camila Ribeiro, gestora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae São Paulo. Mas antes, vamos conhecer a história do Daniel, que uniu duas coisas que, num primeiro momento, parece não combinar, mas que vem dando muito certo em Brasília, na capital do país. Tá curioso para saber qual é a inovação? Daniel uniu duas paixões, atividade física e seu talento para desenhar. Diferente, né? Vamos ver! Meu nome é Daniel Lima Landim, tenho 25 anos e eu sou personal trainer e tatuador. Sempre desenhei, desde pequeno, e também sempre fui muito da área dos esportes. E aí, no final do meu ensino médio, quando chegou a hora de escolher o curso em si, para seguir carreira, seguir profissão, eu acabei optando pela área da educação física, por ser uma área mais estruturada, tem um ensino mais ortodoxo, né? Você consegue fazer uma faculdade, você tem um emprego mais pé no chão, assim. A área da tatuagem, na época, para mim, era muito incerto. Você não tem um curso, você não tem uma faculdade, é tudo meio que você precisa achar algum tatuador que aceite te ensinar, você precisa ser aprendiz de algum estúdio. E para mim, na época, o que pesou mais na decisão era a certeza de ser algo estável, que existe mercado e que tem um curso de faculdade já bem definido, uma profissão estruturada. Eu cursei Educação Física no UNB, bacharelado, me formei e já comecei a exercer a profissão logo depois de formado. Comecei como professor de musculação, da academia normal. Com o tempo você vai conhecendo as pessoas vão conhecendo você e o seu trabalho e você começa a criar uma carteira de clientes, né? Aí eu comecei a atender enquanto professor da academia e comecei a ter os meus próprios clientes de personal. Quando eu já estava com a carteira de clientes mais cheias, eu optei por sair da academia e ficar só como personal trainer, só autônomo, e me deu mais tempo para eu seguir o meu outro sonho, que era a parte artística de tentar viver da arte, da tatuagem. E aí, para mim, a chave virou quando eu conheci a Laís, ela que montou o estúdio, ela que foi a minha mentora, minha mestre, me ensinou tudo. Hoje tudo que eu sei veio dela. Eu atendo os meus clientes da manhã, aí eu volto para casa e aí eu já pego o tablet e vou trabalhar nas minhas artes. Aí eu preparo algumas artes de clientes que já estão marcados, eu faço alguns cursos também de desenho para ir me aprofundando, testo algumas coisas. A segunda parte da manhã e a primeira parte da tarde é a parte que eu tiro para produzir as artes. E aí, quando chega a parte da noite, eu tenho os outros clientes da noite de personal, aí eu atendo e no final da noite eu volto para casa e ainda termino o que tiver que terminar pro dia seguinte na parte de desenho. Geralmente, os clientes da tatuagem eu tento encaixar nessa janela que eu tenho durante o dia, ou então nos finais de semana. Lá no início também foi um grande desafio que eu tive, foi ter que tirar de uma área para investir na outra. Então, tipo assim, eu tinha hoje cada área se paga sozinha, os seus custos vêm de cada. Meus custos que eu tenho com área de personal, com deslocamento e algumas taxas que a gente tem que pagar, a própria área já supre.
no início a tatuagem não tinha o rendimento, então tinha que tirar de uma área para investir na outra, sem saber se ia dar certo, se ia vingar, né? Mas aí eu acho que esse desafio já vencemos. Então hoje é a questão de organização do tempo mesmo e do tempo e das finanças também. A parte mais desafiadora para mim, que foi um tranco assim, de sair da formação para o mercado de trabalho, foi descobrir que o mais importante é você ser um cara que sabe conversar, que sabe que você tem que dominar a sua área de forma que você consiga explicar simples para o seu cliente. Isso até tanto na tatuagem quanto na parte de personal. Então, para cada cliente, eu tenho um método diferente, um treinamento diferente que é feito para aquela pessoa. E aí, o atendimento é uma sessão de treino. Alguns clientes a gente faz uma sessão de treino, um pouquinho a mais para fazer um alongamento, alguma coisa que ele esteja precisando ali no momento. Mas basicamente é isso, eu monto um protocolo específico para cada pessoa, para atingir os objetivos dela, e eu mesmo já faço a progressão daquela pessoa, a progressão dos exercícios, e mensalmente a gente dá uma mexida ali para ela também não se sentir tão parada, sentir que está evoluindo também, porque é importante. Eu sei que ela está evoluindo, mas eu tenho que fazer com que ele se sinta evoluindo também. Hoje em dia, a minha captação é mais pelo network, né? No boca a boca. Porque no início eu era muito mais ávido na captação, mas eu vi que é muito mais favorável para mim eu manter e fidelizar os clientes que chegaram em mim de forma orgânica do que fazer algo, por exemplo, pelas mídias sociais, algo mais expansivo. Porque, como eu falei, essa parte de personal, ela é um pouco mais íntima do que a parte de tatuagem. Então, e ocupa muito do tempo. Então, eu preferi segurar a minha carteira de clientes que eu tenho já fazem anos, do que o meu tempo hábil ali, eu focar em expandir a área da tatuagem, do que continuar naquela captação de aluno, que era meio, você preenche o seu dia todo, mas muitas das vezes a pessoa que chega de forma não orgânica, ela não fica. Então, tinha uma rotatividade muito grande. Eu tento valorizar os poucos clientes e assim, ter um trabalho mais especializado, que cada cliente vai valer por 3 ou 4 que talvez chegariam e já iriam embora em pouco tempo. A captação já é diferente da parte de personal. Aí sim, tem que entrar muito pesado com mídias sociais, com tráfego pago, mas o seu principal outdoor também é os trabalhos que você já fez. É um outdoor ambulante que passa por aí. Você tem que ter qualidade no trabalho e tem que estar ativo nas mídias. Você não pode deixar para trás. Então, hoje, o principal fator para captação é nas mídias mesmo. Então, eu passei muitos meses só treinando, construindo tendo meus materiais hoje é coisa de ponta, então eu já comecei para valer, mas eu demorei muito porque, como eu falei, é um mercado que tem muita competição, principalmente em Brasília. Os profissionais e os artistas de Brasília são muito bons. Tem lugares com estrutura muito forte, então já foi desafiador pela grandeza de quem já está na área. Mas para mim especificamente foi difícil porque eu
Eu ainda não tinha certeza se eu ia conseguir conciliar as duas áreas. Hoje em dia eu vou atrás dos cursos que eu não pude fazer antes, né? De um curso de desenho, um curso de especialização em vários tipos de máquinas de tatuagem, cursos de captação de clientes, cursos de mídias, porque querendo ou não tá muito atrelado. Hoje você não consegue chegar nem muito longe, não consegue chegar nem perto se você não tiver uma presença nas redes sociais forte. E tem que saber mexer, ou você aprende a fazer, ou você vai ter que delegar para alguém. No início, à medida que você vai crescendo, você vai conseguindo ter uma pessoa para cada coisa, né? Você vai delegando, você vai expandindo. Mas no início acaba que você tem que ser o cara que vai se virar, você vai ser seu próprio gerente, vai fazer a parte de mídia, vai fazer a parte de financeiro, a parte de tudo. E esses cursos eu tô correndo atrás para ser um profissional completo, mas o objetivo é crescer o suficiente para cada um ter não só eu ser o meu próprio, ser o empresário, mas eu vou gerar também para outras pessoas. Planos para o futuro. Eu vejo um potencial muito grande nessa área da tatuagem. Eu juntamente com a Laís, a gente pretende ter o nosso próprio estúdio e seja uma estrutura grande para abrir para outros artistas também que vão estar começando igual a gente começou, um ajudando o outro. Então a gente pretende proporcionar isso para outras pessoas também que estão começando igual a gente, dando os primeiros passos igual a gente deu e teve as dificuldades que teve. Olhar por outro ângulo pode mudar tudo. Acabamos de ver que não tem limites para a inovação. Sempre tem possibilidades, basta estar atento. E para saber mais sobre inovações, como unir dois ramos no mercado, vamos conversar com a Camila Ribeiro, mas é depois do intervalo. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e agora vamos conversar com a Camila Ribeiro, gestora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae. Bem-vinda, Camila! Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Camila, você com a sua experiência, o que você comenta sobre esse novo nicho de mercado que o Daniel começou a explorar em Brasília? Olha, é muito importante, né, a gente ver histórias desse tipo. Primeiro, porque a gente percebe que ele está trabalhando com universos que ele ama, que ele tem paixão. E ter paixão pelo que faz é um dos combustíveis, né, para que você fature mais, lucre mais. Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente fala de inovação, trabalhar com negócios inovadores, a gente está falando em gerar valor para o cliente. E o valor que o Daniel gera para o cliente é, de fato, autoestima, autoconfiança. Ele trabalha com o ser humano nas duas áreas que ele faz. E o Daniel é uma pessoa que sempre está em busca de novidades, tanto para ele como quem está perto dele. Essa é uma característica do empreendedor? É uma característica potente. A busca por conhecimento, a busca por novidade, estar atento, sobretudo. Né? Porque uma coisa é você ter informação, a outra coisa é o que você faz com tudo isso que você aprendeu, que você conheceu. Então, é de fato você pegar o conhecimento e colocar em prática a favor do seu cliente.
Você acredita que ele consegue mesclar um pouco também, assim, de repente um cliente dele na parte de personal pode ser um cliente potencial também na parte de tatuagem? Você acha que é uma boa dica ele tentar ter mais clientes quando ele olha para os dois mercados, só que de forma cruzada? Pode sim, e eu acredito que isso aconteça muito. Por quê? Porque quando a gente fala de ser humano, né? A gente está também falando de gatilhos emocionais, a gente está falando de momentos de vida. Então, a pessoa está se cuidando do corpo, por exemplo, na atividade física. Consequentemente, a autoestima dela também está sendo trabalhada, está elevando, e ela vai olhar mais para o seu corpo. E aí vai despertar desejos de mudança, de trabalhar esse corpo de outra forma, não só os músculos. Então fazer um desenho aqui, um desenho ali, uma homenagem à família, marcar um momento de vida no corpo, né? Então ele está trabalhando em dois setores, esses dois setores se ligam, esses dois setores se unem em muitos momentos. Então, isso para ele é um potencial, sim. É potente ele utilizar esse cliente para desenvolver as duas coisas, tanto as atividades físicas, como também a arte no corpo. E tem alguma outra dica para ele se firmar no mercado e chamar mais a atenção dos clientes? Olha, quando a gente fala se firmar no mercado, a gente está falando muito de posicionamento, né? E o posicionamento dele tem que ser sempre pela proposta de valor que ele gera, pelo propósito que ele desenvolve com os clientes, que é de fato autoestima e autoconfiança. É dessa forma que ele vai se posicionar como um gerador de ganho para o ser humano, né? E aí, depois que ele tem isso claro na cabecinha dele, o que ele precisa fazer? Procurar parceiros potentes que tragam a eles mais cliente. Ele precisa participar de feiras do segmento, ele precisa buscar conhecimento, sempre estar atualizado, e ele precisa criar diferenciais competitivos. E o diferencial dele pode ser em volta de várias coisas. Pode ser em volta de um atendimento diferenciado, de dias das semanas diferenciados que ele trabalha, horários diferenciados. Então, assim, ele precisa, de fato, ter um posicionamento claro. E para começar a empreender em mais de uma área, os cuidados como pesquisar o mercado, fazer um planejamento financeiro, conhecer o público, eles valem antes do empreendedor se lançar em duas frentes diferentes? Sim, planejamento é fundamental. E planejamento a gente começa exatamente assim, modelando o nosso negócio. E como é que a gente modela esse negócio? Primeiro, definindo quem você é no mercado. Qual a sua proposta, quais os diferenciais competitivos. Depois, você vai entender quem é seu cliente. Quem é o cliente que procura pelo que você faz? Qual é o comportamento dele? Quais são os hábitos? Qual a idade? Qual a classe social? Ele está no digital ou ele está no offline? Né? Isso é muito importante também a gente entender. Hoje em dia, o negócio ele precisa estar atrelado aos dois universos, online e offline, seja para atendimento ou seja somente para divulgação. Mas isso é importante a gente entender que o digital chegou para ficar. E depois, claro, uma organização impecável financeira. Quanto eu gasto, quanto eu tenho de custos, despesas e quanto de receita eu preciso todo mês para que esse meu negócio esteja alimentado, oxigenado e, acima de tudo, eu lucre com ele. Então, a gente está falando aí de proposta de valor, canal de atendimento e gestão financeira. Eu sempre falo que a alma do seu negócio é o propósito, é a proposta de valor. Mas o coração, o que bombeia sangue, o que recebe sangue,
é a gestão financeira. Então, essa precisa estar na ponta do lápis. E no caso do Daniel e de todo mundo que trabalha com 2 setores, essa gestão financeira é separada. Então, tem uma gestão financeira da área de atividade física e tem uma gestão financeira que é da área da arte, da tatuagem, né? Então, essas duas precisam estar separadas. E pensando um pouquinho, organizando essa parte da gestão financeira, né? Qual o momento que o empreendedor ele precisa estar atento de contratar funcionários? A gente vê muitos empreendedores fazendo tudo, né? Todas as frentes, tomando conta do negócio como um todo. Qual é esse momento que você acredita que é o momento dele parar e falar assim, não, agora eu preciso de ajuda? O empreendedor equipe, né? Eu faço tudo, eu faço a gestão financeira, eu atendo, eu produzo. O momento dessa decisão é o momento onde ele entende que a capacidade dele produtiva não está atendendo mais a demanda que ele tem. Então, no momento em que ele percebeu que ele está perdendo clientes por conta dele não conseguir atender, e isso está gerando um déficit, ele está deixando de ganhar dinheiro, então esse é o momento que ele percebe que precisa contratar. Mas para isso é importantíssimo o planejamento. Por quê? O funcionário vai de fato atender mais clientes, gerar para ele mais produção, né, mais capacidade produtiva, mas também esse funcionário vai gerar encargos. Então perceba que o funcionário vai entrar para a folha de pagamento dele. Então mais um motivo para ele manter o planejamento em dia. Né? Mas, de fato, ter um funcionário, muitas vezes, é o que vai aumentar o seu faturamento e o seu lucro. Mas sempre atenção ao planejamento e, claro, ao treinamento desse funcionário. Ele precisa, né? Esse colaborador precisa estar alinhado ao seu propósito. A internet é sempre uma boa aposta? Olha, eu não gosto das palavras sempre e nunca. Por que eu falo isso? Porque cada negócio é um. Perceba que cada negócio, cada empresa tem o seu público específico que consome. Então, essa decisão de onde divulgar e de onde vender está muito alinhada ao perfil dos seus clientes. Então, por isso que é muito importante o planejamento. Se você entendeu que os seus clientes consomem internet, rede social, compram online, é lá que você deve estar, porque é lá que o seu cliente está. Agora, se você percebeu que o seu cliente é mais conservador, que ele valoriza uma visita física, né? Que ele precisa sentir o cheirinho do seu estúdio, do seu espaço para decidir uma compra, um serviço, então você precisa investir no físico, né? Mas estamos no momento onde a tecnologia está a nosso favor. Então, quanto mais integrada as mídias estiverem, mais resultado você terá. Então, a minha dica é que fique sempre atento ao perfil do seu cliente e integre as mídias, né? Esteja em todos os lugares um pouquinho. Até porque empreender é uma arte também, né? Como o Daniel mesmo faz a arte nas tatuagens, empreender também é uma arte. É a arte da observação constante. Perfeito. E Camila, para a gente finalizar, deixa uma mensagem tanto para o Daniel quanto para aquele empreendedor que está assistindo a gente e já está anotando todas as dicas para ele seguir. Olha, se há uma dica que eu posso deixar aqui, é que você sempre pense como o Daniel. Coloque o seu talento a seu favor. Coloque os seus pontos fortes a seu favor. Então, quando a gente vai empreender, a primeira análise que a gente precisa fazer é o olhar interno. O que eu gosto? O que eu sei? Quais são os meus talentos? Porque aí, de fato, você vai trabalhar bem, você vai trabalhar com paixão, você vai produzir muito, né? Então, esteja atento a você, porque a pessoa mais importante na sua empresa é você mesmo.
né? O cliente é o seu diamante, mas você é de fato o mais importante no seu negócio. Camila, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. E muito obrigada a você que está nos assistindo. Espero que tenha se inspirado e que comece e amplie os seus negócios. O Empreender em Dose Dupla fica por aqui, mas eu te aguardo no próximo programa. Até lá!